Olá, tudo bem, pessoal? Vamos falar um pouquinho sobre a questão do uso da cromatografia circular de Pfeffer na avaliação do solo, né? Então, se a gente observar, o solo, ele é composto de memória. Tudo que a gente planta, tudo que a gente faz dentro desse solo, ele possui a memória, ele está guardado, né? Como se fosse uma digital. Se eu planto uma soja, ou tem algum tipo de cultivo diferente, planto soja, milho, algodão, esse solo ele vai guardando todas essas informações, né? Então o solo ele é como se fosse uma radiografia, ele tem tudo, né? Todos os acontecimentos que ocorrem naquele solo, ele está registrado, né? Ele tem memória. Então, a cromatografia de Pfeffer é uma das técnicas utilizadas para a gente avaliar a questão da saúde do solo. Então, uma das pesquisadoras que trabalha bastante com a questão da agroecologia, né, e aí vai avaliar principalmente a questão da qualidade do solo, é a Maria Primavesi, né? Ela é engenheira agrônoma austríaca e ela trabalha bastante com a agroecologia. Ela trouxe a agroecologia para o Brasil, né, uma pesquisadora bastante importante. E ela trabalha também com a questão da agricultura orgânica, né? E aí, ela, né, e outros pesquisadores vieram com essa ideia da questão da cromatografia circular de Pfeffer, que é bastante utilizado no México e hoje em dia a gente consegue identificar esse tipo de estudo também em algumas propriedades, né, principalmente pequenas propriedades ou em assentamentos, o uso dessa técnica para que a gente possa analisar a qualidade do solo, né? Identificar o que esse solo tem, né? Se esse solo está doente, se esse solo está com os nutrientes corretos, se ele está faltando algum tipo de, de mineral e para que ele possa ser corrigido, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre, para vocês entenderem um pouquinho mais. Então, quando a gente fala no solo, o solo ele é muito mais do que a sujeira sobre os nossos pés, né? Ele é o local onde a gente estabelece as nossas relações sociais, as nossas relações econômicas, né? A nossa questão da produtividade. O solo é vida, né? O solo, sem o solo, nós não conseguiríamos viver. E aí, o solo, ele vai identificar se um determinado ecossistema está com problema ou não. Se eu tenho um ecossistema que tem uma boa biodiversidade, né, esse ecossistema ele está equilibrado, né, está em equilíbrio. Ele vai conseguir sustentar toda a sua fauna ou a sua flora existente dentro desse bioma, desse ecossistema, se ele estiver totalmente estruturado, se ele estiver saudável. Se estiver faltando algum tipo de nutriente, né, esse solo, esse ecossistema vai sentir também. Então é importante a gente sempre pensar nessa qualidade do solo. Quando eu tenho um solo saudável, com bastante quantidade de humus, né, matéria orgânica, micro-organismos, esse solo ele vai ter uma alta biodiversidade, né? Ele vai mostrar, né, vai ter vários bichos, né, aparecendo nesse local. Vai ser um solo mais escuro, e isso tudo vai indicar uma boa produtividade, uma boa quantidade de humus. Então, esse solo ele está mais saudável, se comparado com o solo onde ele é um solo mais claro, né, que tem pouca biodiversidade, ou um solo mais compactado. Isso você vai observar que o ecossistema e a biodiversidade dele é diferenciada. Então, quando eu tenho uma boa qualidade do solo, eu tenho também uma grande quantidade de biodiversidade nesse solo. Aqui é um exemplo, né, de uma soja e o seu processo radicular, né? Se esse solo ele está bem, ele está com saúde saudável, o sistema radicular é mais fácil de entrar, ele está mais aerado, o solo está mais aerado, você vai ter uma ciclagem de nutrientes melhor, né? Então, o solo vai desenvolver toda a sua função, né, nessa parte aqui do plantio, né, na produção dessa soja. Se esse solo tivesse compactado, né, a questão das raízes não conseguisse chegar em áreas mais profundas, então aí teria algum problema. Então a gente precisa pensar num solo saudável para que a gente tenha uma boa produtividade, né? Se eu usar desse solo e não cuidar da sua vida, da sua qualidade, né? Esse solo ele vai perder todos os nutrientes e depois vai se tornar um solo improdutivo.
Então, quando a gente trabalha com solo, a gente tem que pensar na questão da matéria orgânica. Quanto eu tenho de matéria orgânica nesse solo, né? A questão da matéria orgânica, ela vai influenciar em vários atributos, principalmente na questão da qualidade desse solo, se ele tem bastante quantidade química, físicas ou biológicas, tudo isso vai influenciar nessa questão dos solos. As estratégias que a gente vai utilizar também para observar esse solo, se ele é mais resiliente, se é um solo que produz bastante ou não, tudo isso vai influenciar. Então, a fertilidade do solo é de extrema importância para que a gente faça um diagnóstico, né, da quantidade de vida que tem dentro dele. Então, é bom sempre a gente pensar um pouquinho, né, sabendo que esse solo ele é de extrema importância, né? Ele é de extrema importância para o homem, né? O solo, ele que nos traz vida, ele que traz os alimentos para a gente, ele é a base de tudo. E esse solo, quando ele tem uma grande quantidade de enzimas, né, ele vai também, né, conseguir ter uma boa troca de enzimas, né, uma boa troca enzimática dentro. Então, o processo de fermentação, de oxidação, né, dentro desse solo, ele vai estar mais ativo. Então, a questão da troca enzimática é importante, né, porque assim a gente consegue ter uma melhor qualidade desse solo. Você vai ter troca de minerais, troca de micro-organismos, troca de matéria orgânica, né? Então, as enzimas estão ali o tempo inteiro produzindo. Tem uma pesquisadora que é da Embrapa e ela trabalha muito, além do conceito, né, da análise química e da análise física do solo, ela também faz uma análise das enzimas que estão dentro desse solo. Porque quando eu tenho um solo com grande quantidade de enzimas, esse solo ele tem uma melhor qualidade, né? Às vezes só a análise química e física, ela não é fundamental, né? Ela pode ser uma análise suficiente, mas às vezes pode faltar alguma coisa. Às vezes eu tenho um solo com indicativo físico e químico bom, mas está faltando alguma coisa. Ele não é um solo que está bem nutrido, né? É como se fosse o nosso sangue. Nós somos o que nós comemos. Se a gente come mal, o nosso sangue, né, vai dar vários... nós vamos ter vários problemas, como diabetes, né? Aí vai ter a glicose. A mesma coisa o solo. Então, tem duas enzimas que a gente analisa o solo, que é a arissulfastase e a glicosidade, a beta-glicosidade. Elas vão influenciar principalmente no ciclo do enxofre do carbono, né? Na questão da qualidade desse solo. Se eu tenho essas duas enzimas com alto potencial, chegando a variar até de 0,8 para cima, até 1, é um solo com uma boa qualidade de enzimática, né, de troca de carbono e de nutriente. Então, vai ser um solo muito saudável. E aí, a gente utiliza né, para a gente entender um pouquinho sobre a questão da qualidade do solo, a gente utiliza o que nós chamamos de cromatografia de Pfeiffer, né? E a cromatografia, ela vai trazer o autorretrato do solo, né? O raio-x do solo. A partir dessa cromatografia, eu consigo analisar a partir das cores o quanto de matéria orgânica esse solo tem, o quanto de minerais esse solo tem, né, de extrema importância para que a gente possa analisar de forma fácil e rápida a qualidade desse solo. Né. Um dos pesquisadores que trabalham bastante com a questão da cromatografia de Pfeiffer é o Sebastião, né? E o Sebastião Pinheiros, ele trabalha bastante com essa questão da cromatografia, ele trabalha muito com assentamentos, com pequenos produtores rurais, e aí é uma forma fácil de se analisar, né, o solo, todo mundo consegue, né, se você tem uma cooperativa, melhor ainda, porque aí você consegue comprar os produtos que precisam para fazer essa análise do solo. Então, a gente tem uma informação desse solo, no tempo e no espaço, né, que é muito importante, principalmente para quem trabalha a geografia. A gente precisa identificar essa evolução temporal e espacial das coisas que ocorreram nessa superfície terrestre. Como que se deu o processo produtivo, né, daqui uns anos atrás e como que está hoje. Então, a gente consegue ter esse parâmetro a partir da cromatografia.
Então, a cromatografia de Pfeiffer, a gente analisa as 3 zonas, a zona central, a zona intermediária e a zona externa, né? Então, a zona central, a gente vai observar principalmente as atividades fermentativas, microbiológicas, né? Se eu tenho uma variação, essa cor, ela pode variar, né, de preto, cores que variam até o preto. Quando eu tenho mínimo metabolismo microbiano, aeróbico, e máxima fermentação anaeróbica, essa cor ela acaba ficando, né, de uma cor mais prata. Então, os comportamentos, né, anaeróbico e aeróbico vão identificar principalmente a minha fermentação microbiológica que existe aqui nesse solo, na parte central. Então, a gente consegue observar nessa parte central, né, a zona de oxigenação das substâncias do solo. E aí, essas substâncias, elas têm várias capilaridades, né? Se eu tenho muitas capilaridades, esse solo tem uma boa fermentação microbiológica, então é um solo saudável. A cor branca também, ou a cor um pouco mais prateada, indica também maior metabolismo aeróbico, né? Ele está bem estruturado e é um solo que não foi compactado. Se eu tenho um solo com pouca adubação, ou tenho um solo com bastante quantidade de herbicidas, né? Ou ureia, esse solo ele vai ficar uma cor, não vai ficar uma cor mais esbranquiçada, né? Então, é um solo que precisa ser corrigido. Muito branca é mau indicativo. Nós temos também a parte interna. A parte interna ela vai falar muito da composição dos minerais presentes nesse solo, né? Então, essa cor ela vai variar muito de preto, ou ouro, ou laranja, né, da parte interna, com bastante tentáculos. A gente consegue observar entre a parte interna e a parte externa uma quantidade também de matéria orgânica. Ela vai concentrar mais nessa parte intermediária. E a parte externa, a gente consegue analisar a quantidade de enzimáticas que tem dentro desse solo. Então, a parte intermediária, né, a gente consegue observar a ausência de matéria orgânica também, né, que vai estar mais na parte mais interna aqui, entre a intermediária e a externa, bem já no final de transição. E essas cores, elas vão variar bastante, do castanho escuro até o prata também, né? Então, a gente consegue observar os aspectos biológicos do solo, essa diversidade de riquezas que tem dentro desse solo. E na zona externa, a gente consegue analisar a capacidade enzimática, a quantidade de vitaminas que tem dentro desse solo. Ele varia muito, né, de cores mais escuras até prateada. E tem vários tentáculos. Se eu tenho poucos tentáculos, indica que o solo está mais compactado. Se eu tenho muitos tentáculos, o solo ele está bem airado. Então, a região externa ela vai mostrar a questão desse aspecto nutricional e a quantidade, né, presença de humus permanente. Então, quanto mais tentáculos, esses solos eles são mais conservados. Se eu tenho pouco solo, pouco tentáculos, esse solo pode estar mais compactado, né? Então, a quantidade de enzimas presentes nos solos, ela é de extrema importância porque ela vai indicar os ciclos que a gente tem, né? O ciclo de carbono, o ciclo de nutrientes, ciclo do fosfato, ciclo do enxofre, né? Um exemplo é a beta-glicosidade, né? Aí acontece as reações enzimáticas, ela é a hidrólise da celobiose e vai ocorrer principalmente na questão da ciclagem do carbono. Então, os cromas, né, um croma ideal é um croma como esse, onde você tem, né, uma área um pouco bege, você tem todas as estruturas, né, então a central, a interna, a intermediária e a parte externa, tem bastante tentáculos, né, a gente observa que não é um solo que é airado, não é um solo compactado. E aí, se você for comparar com essa imagem, já é uma estrutura diferenciada, não tem muitas cores, né? Aqui já não tem tentáculos, aqui já tem, aqui tem um pouco, mas o solo ele não tem uma sua distinção, né, de cores assim, então é mais ou menos uma única cor, 2, 3 cores no máximo. Quando eu tenho aqui são os tipos de culturas, né, diferenciadas. Então, aqui na hortaliça, a gente observa que tem as 3 propriedades, as 3 camadas, 3 zonas, né? Então, é um solo que está bem conservado, está bem aerado, né? A gente percebe que não é um solo que tem uma cor, né, tão viva, é um latossolo.
mas a gente observa que esse solo ele está bem estruturado, né? Ele não está compactado, tem todos os nutrientes. A mesma coisa aqui nessa agricultura aqui tem o solo também, né? Não está tão compactado, um solo que está aerado, bastante tentáculos. A mesma coisa a gente observa nessa outra imagem aqui, né? Da plantação também de milho, onde você consegue observar tentáculos também, e esse solo não está tão compactado assim. Então, aqui é uma outra radiografia, mas aqui é a terra preta de índio, né, tirado na aldeia indígena, onde conseguimos observar, né, diferentes tipos. Aqui ele não colocou quais os locais que ele tirou, o tipo de solo. É sempre bom fazer a marcação para que a gente saiba qual foi o tipo de cultura que eles plantavam, né. Então, mas aqui é um solo típico de terra de índio, né, bem configurado, com bastante matéria orgânica, né. Aqui a gente tem uma camada central bem estruturada também, com bastante tentáculos. Então, como que a gente faz para fazer essa análise de cromatografia? É importante, quando você vai trabalhar com cromatografia, sempre pegar amostras diferenciadas, né? E aí, cada amostra vai depender muito. Se eu trabalho no hortaliça, vou pegar até 5 centímetros de amostras. Feijão, soja, milho, de 10 a 30 centímetros. Né? Procurar sempre áreas variadas, áreas que estão com problemas e áreas que não estão com problemas, para que você possa fazer a análise. Né? Então, aqui é um exemplo como que eu faço. Peguei essa amostra, coloco para secar. Ela vai secar, né? Depois que secou, eu vou pegar essa amostra, passar numa peneira e peneirar um pouquinho. Peneiro essa amostra. Depois de peneirar essa amostra, eu vou fazer outros procedimentos. Vou pegar um pilão como esse, e aí o que eu vou fazer? Vou triturar a minha amostra de solo. Como que eu faço para triturar essa amostra de solo? Né? Pega esse pilão, não posso amassar, bater. Tem que ser movimentos circulares até deixar bem fininho. Quando eu deixei bem fininho, eu pego uma meia calça, coloco em cima dessa estrutura e peneiro. Até dar 5 gramas. Né? É bom sempre ter uma balança de precisão para que você possa fazer esse tipo de cálculo, né? Tirar 5 gramas da amostra. E aí eu vou precisar de água de chuva ou água destilada, soda cáustica, 100%, não pode ser aquela soda cáustica que nós utilizamos em casa, né? Nitrato de prata, 100%, sólidos em cristais, e vou precisar de um papel, né, de filtro de 150 milímetros de diâmetro, número 1 ou 4 da marca Wattmann, né? E papel e copos, para que a gente possa fazer os procedimentos. A água da chuva, sempre é bom lembrar que é bom sempre deixar cair um pouquinho dessa água, né? E depois, espera mais ou menos uns 5 minutinhos, depois você coleta essa água. Coletou essa água, se tiver algum tipo de papel, algum tipo de resíduo, você limpa, né? Faz uma filtragem, pode ser num pano ou numa peneira. E aí depois você guarda essa água, né, dentro de um pote de plástico, bem escuro, né? Coloca um papel alumínio para que ela não receba luz solar. E aí depois você vai pegar essa água e vai diluir 10 gramas de hidróxido de sódio em 1.000 litros, em 1.000 ml de água, né, filtrada, água ou água da chuva. Coloca em um recipiente, pode guardar, dá mais ou menos para você fazer 20 amostras, né, que isso nós chamamos extratora da vida do solo. Eu vou extrair a vida do solo a partir com a soda cáustica. E o nitrato de prata, eu vou revelar a vida no solo. Então, você vai pegar 0,5 gramas desse nitrato e diluir em 100 ml de água e vai dar mais ou menos 10, para você calcular 70 amostras. É bom sempre colocar dentro de um vidro de plástico, um vidro, na verdade, um pote de vidro, e cobrir com papel alumínio, né, para que você consiga. Sempre é bom guardar na geladeira, mas é importante que seja uma geladeira de um laboratório, nunca na geladeira de casa, porque alguém possa vir a consumir, né? E aí vai ter sérios problemas. Então, feito isso, é necessário a gente pegar 5 gramas, né? Colocar num copo, 5 gramas de solo, colocar num copo e pegar 50 ml dessa soda cáustica, né? E jogar em cima desse solo. Então, vai ficar com esse potinho, né? Nesse copinho de plástico mesmo. E você vai fazer uma mistura.
né? E aqui está o processo da mistura. Você vai girar esse copinho de plástico 6 vezes para a direita, 6 vezes para a esquerda, durante 6 vezes. Deixo ele agora repousando um pouquinho, imediatamente durante 15 minutos. Passou 15 minutos, sempre colocar no relógio para não perder o horário, né? Tem que ser de 15, seguir na risca esse horário. Depois você vai pegar novamente esse copinho, 6 vezes para a direita, 6 vezes para a esquerda, durante 6 vezes, fazendo esse mesmo procedimento. Deixa descansando mais uns até 60 minutos. Depois você vai mexer novamente, 6 vezes para a direita, 6 vezes para a esquerda, durante 6 vezes, fazer esse procedimento 6 vezes. Deixa e não mexa mais, não pode mexer mais. E aí, você vai ter a decantação dessa solução, né, com a soda cáustica, extraindo a vida desse solo. O segundo procedimento, você vai pegar o papel, né, vai furar bem no meio, né, e aí tem uma forma certa de fazer, né, pegar um molde e fazer direitinho, e vai furar 4 centímetros e depois um de 6 centímetros, né, do centro até 4 centímetros, do centro até 6 centímetros. Feito isso, eu vou pegar a minha soda, que é como faz o procedimento do furo. Feito isso, eu vou fazer também depois com o mesmo papel que a gente utiliza, esse papel do ótimo, você corta e faz esses canudinhos. Esses canudinhos vão ser essenciais para que o nitrato de prata absorva aqui nesse papel e suba até o meu croma, a minha folha de croma, esse papel, né, do cilindro. Vou pegar uma tampinha de refrigerante ou qualquer uma tampinha de plástico, coloco uma quantidade de nitrato de prata e faço círculos com com a PET e cobro para colocar o meu croma, né? O meu papel do ótimo. Vou colocar aqui e deixo e fico olhando, né? Coloco esse papelzinho, coloco ele aqui, coloco ele em cima, né? Bem centralizado aqui. Ele vai passar um pouquinho, ultrapassar um pouquinho para o outro lado e deixo ele aqui decantando. Ele vai absorvendo, vai ficando molhado até dar 4 centímetros. Quando dá 4 centímetros, eu tiro, não pode pegar, tem que pegar bem nas bordinhas, eu tiro e coloco ele dentro dessa caixa. Colocando dentro dessa caixa, eu tenho que deixar escuro, fechado, com papel alumínio bem fechado, e posso deixar durante 6 horas, esperando a decantação, né, do outro procedimento que eu fiz anteriormente. No outro dia, isso é bom sempre fazer de um dia para o outro, no outro dia, esse solo decantado, eu vou pegar uma seringa, vou pegar o solo, essa substância que está em flutuante, não pode ser a que está decantada, tem que ser a parte flutuante, né? Então tem que ter bastante cuidado para você não mexer naquela amostra. E vou jogar em uma outra tampinha, né? E aí vou colocar, né, novamente aquele papel que eu deixei lá em repouso, vou colocar o papel aqui nesse círculozinho que eu fiz com garrafa PET, pego esse papelzinho, coloco novamente naquele círculo que eu deixei decantando lá e coloco aqui nessa substância que é o do solo, nessa tampinha. Esse papelzinho ele vai acabar absorvendo e vai preenchendo essa folhinha que dessa forma aqui, ó. Então, eu pego o nitrato, coloco um pouco de nitrato, né? E aí eu vou colocar, pego o nitrato e aí vai ter a soda cáustica que já está dissolvida, né? Dentro daquela substância que a gente coletou na seringa. Coloco aqui e deixo, ela automaticamente ela vai preenchendo até dar os 6 centímetros. Quando dá os 6 centímetros, a gente para, né? Para de medir. Tira, deixa secando e depois você leva ao sol. Então, quem trabalha bastante com esse tipo de análise, né? Nós brasileiros estamos trabalhando, mas a gente acabou pegando as ideias no México. O México tem bastante agricultura familiar e eles trabalham bastante com esse tipo de análise para analisar a qualidade do solo. E aqui são uns exemplos que nós podemos visualizar, né? Área de cultivo de hortaliças, manejo. Diferentes tipos de croma, né? Com cromas convencionais,
cultivo de hortaliça com manejo convencional, né? Olha como que se dá as características, né, de cada croma. Então, você tem parte aqui, né, de matéria orgânica, parte central de micro-organismos, tem bastante tentáculos. Aqui a gente tem uma hortaliça com manejo de transição ecológica, né, no município de Monte Carmelo. Então, está em transição, então a parte muito branca. Então, era uma área onde tinha bastante herbicidas, né, alguma ureia que estava no solo. Então, ele acabou mostrando aqui, está bem branco, né, não está uma estrutura tão bonita assim. Aqui é um croma de amostra de solo com vegetação nativa do bioma. Então, a gente percebe, ó, até uma maior quantidade de humus, né, nessa imagem. Eu tenho aqui 2 cromas também, que eu vou mostrar para vocês. Aqui nós temos um outro cromo no município também de Monte Carmelo, solo de pastagem, né. Então, esse aqui tem alguns tentáculos, esse aqui já observa que está um pouquinho mais compactado, né? A gente consegue observar isso. Então, é importante, aqui tem um outro, ó, aqui um outro croma que eu tenho, né? Então, essa aqui é de terra de índio. E aqui a gente tem um outro croma de uma propriedade que a gente trabalha, né? Que é agroecologia. Então dá para a gente observar aqui a parte central, a parte intermediária, bastante tentáculos, não é um solo que está compactado, tem uma boa quantidade de enzimas, né, enzimática aqui na área externa. Então, é bom sempre a gente pensar, né, na boa qualidade do solo. Esse solo ele tem que ter uma boa reciclagem de recursos naturais, né? Utilizar bastante a questão de compostagem, né? Rotação de culturas é importante, o uso de esterco animal também é de extrema importância quando você trabalha com a questão da agroecologia, o uso de rocha moída para você aumentar a quantidade de minerais dentro desse tipo de solo, né? O uso de biofertilizantes, adubação verde é importante, controle biológico, tudo isso vai fazer com que a gente tenha uma maior quantidade de micro-organismos nesse solo, né? Nós estamos utilizando muito aqui nos assentamentos a uso de caudas para controle de pragas, né? Então, a caudas da bordaleza, da viçosa, são técnicas que a gente está utilizando para eliminar algum tipo de praga, né? Os mecânicos também, físicos e vegetativos, né? Extraídos da própria planta, né? Da própria planta da região, é como se fosse um defensivo. Uso de quebra-ventos, tudo isso são técnicas que são utilizadas quando a gente trabalha com a questão da agroecologia, né? Tentando colocar na nossa alimentação uma alimentação mais saudável, né? Que retire esses elementos ruins que acabam, né, ocorrendo futuramente câncer, né? Ou trazendo sérios problemas para a nossa saúde. Esse aqui são algumas cartilhas que a gente utiliza, né? Cartilha da saúde do solo, saúde no solo, cromatografia de PAFE. Está bem detalhado. Quem tiver interesse pode baixar, né? Você consegue baixar essas cartilhas na internet e ficar mais por dentro do assunto. Ok, pessoal?